Olá, muito bom dia para você nesse sábado, assim, um sábado diferente, né? Sábado aí de pré-carnaval, sábado meio frio, né? Olha só, o Instituto de Colonização em Terras do Maranhão comemorou 50 anos de atuação aqui no estado com a missão de garantir cada dia mais o direito à terra dos trabalhadores. Essa missão se torna ainda mais importante no contexto atual, diante de um cenário marcado pelo aumento da fome no país e da violência no campo. Para falar sobre esse assunto, eu recebo hoje aqui no Em Alta o presidente do ITERMA, Anderson Ferreira. Bom dia, Anderson, seja muito bem-vindo no Em Alta. Bom dia, Cris. Muito obrigado pelo convite de estar aqui participando do seu programa, falando para os nossos telespectadores o que é a regularização fundiária, as perspectivas do nosso órgão e o trabalho que a gente tem feito em prol da regularização e da pacificação no campo em todo o Maranhão. Bom, qual a avaliação que a gente pode fazer aí do ano de 2022 em relação à regularização fundiária? A gente avançou nessa área? Sim, avançamos bastante. Para você ter uma ideia, Cris, anterior a 2015, o ITERMA entregava cerca de 400 documentos definitivos de propriedade, se chama título de domínio. É o Estado reconhecer aquela posse daquela pessoa que está lá no campo e dar a ele uma escritura que se chamada título de domínio para que ele possa desmembrar aquela área e se tornar proprietário da terra. Então, antes de 2015, o Instituto titulava 400. Em 2015, iniciou uma outra perspectiva, com, na época, o ex-governador Flávio Dino, o nosso atual governador Carlos Brandão, era o vice-governador, e começou um investimento na regularização fundiária. E aí esses números começaram a crescer. E eles tiveram uma grande alta ano passado, na gestão do Carlos Brandão, que aí nós atingimos um recorde de mais de 3 mil títulos emitidos. Então, para você ter ideia, foram 3.111 títulos, isso corresponde a mais de 5 mil famílias que foram beneficiadas e foram mais de 130 mil hectares de terra regularizada no Maranhão. Para os nossos telespectadores terem uma ideia, isso é equivalente a 130 mil campos de futebol. Quer dizer, é uma área muito grande. Imensa. Mas quando a gente compara com o nosso estado, que tem dimensões de país, o estado do Maranhão é do tamanho da Alemanha, se a gente fazer uma equiparação de tamanho territorial, então nós temos ainda milhões de hectares em todo o estado. Então, 130 mil hectares é muita terra, é muita coisa, mas a gente ainda precisa avançar ainda mais. O desafio ainda é muito grande. O desafio é muito grande. Agora, quando a gente fala em título de terra, a gente precisa pensar na complexidade disso, Não é apenas um documento, o acesso a essa terra, fazer essa terra produzir, diante de um cenário que a gente vê que é um cenário histórico e que acontece no Brasil inteiro de conflitos, de terra, envolvendo aí poceiros, latifúndios, envolvendo famílias tradicionais, comunidades tradicionais, que o Maranhão é muito rico nisso, e também as questões indígenas, que estão aí sendo colocadas na mídia, mas a gente sabe que isso também é um problema bem antigo, É um desafio imenso, precisa para além desse documento, Então, algumas tomadas de decisão são para além de um simples documento, Tornar essa terra produtiva, garantir que essa família de fato fique nessa localidade, E que seja respeitado o direito a seu lugar, E garantir também políticas públicas, para que essa família tenha acesso a crédito, assistência técnica, e muito mais, Exatamente, Cris. Então, a gente tem que começar falando um pouco, da história fundiária, do Brasil, e do Maranhão seria diferente. A gente vem aí de um histórico de grandes propriedades, desde a época de Colônia, depois Seis Marias, as capitanias hereditárias. Então, eram grandes latifúndios que, ao longo do tempo, as populações, as comunidades foram crescendo e foram ocupando essas terras sem ter a propriedade. Então, a gente fala, de fato, em regularização fundiária no Brasil há cerca de 100 anos atrás, que iniciou esse processo. Então, é muito recente. E aí a gente tem milhões de pessoas vivendo nessas terras, nesses locais, e não tem o documento definitivo de propriedade. E aqui no Maranhão a gente tem uma realidade muito de Amazônia, A gente está dentro da Amazônia Legal e a nossa realidade fundiária é do contexto da Amazônia, é um pouco diferente da colonização que ocorreu no Nordeste. E aí a gente tem esse grande desafio, um estado imenso, território imenso para ser cuidado, para ser gerido, e a gente tem a regularização fundiária, que é base para as outras políticas públicas. Então, hoje, o governador entende que a regularização ela tem que ser
pioneira. Ou seja, começa por aí. Começa por ela. A gente até fala, né, que esse título de domínio é a certidão de nascimento do trabalhador rural. Sim. Aqui a gente está falando primeiramente da regularização rural, né, mas tem também a regularização urbana, que é uma outra situação. Então, o trabalhador ele só vai poder ter acesso a outras políticas públicas com o documento definitivo de propriedade. Então, enquanto ele não tiver essa garantia jurídica dele deixar de ser posseiro para ser proprietário do seu imóvel, ele deixa de ter acesso a várias políticas de, por exemplo, ambientais, como você falou, de acesso aos créditos, né? E assistência técnica, né? E até, Cris, a aposentadoria. Porque esse título é o reconhecimento que o Estado está dando que aquela pessoa é agricultor, é trabalhador do campo. Então, ele pode usar isso como prova para se aposentar, como prova para o auxílio pensão no INSS. Então, uma série de direitos. E o mais importante de todos, dignidade, porque aquela pessoa, às vezes aquela posse, né, daquela terra está passada por gerações, era do avô, do bisavô, e eles não têm a garantia de que são legítimos donos. Então, essa dignidade dele ter esse documento definitivo, dele dormir tranquilo, como proprietário da sua terra, que ele vai deixar para as suas próximas gerações, filhos e netos, e a segurança jurídica que ele vai ter a partir desse documento, evitando problemas futuros, como de grilagem, de invasão, né? Que esses problemas que geram os conflitos e causam outros problemas que podem até chegar, né? Aí a violência, como a gente tem visto ultimamente, vez ou outra, acontece casos no Maranhão, no Brasil todo, de violência por causa de conflito de terra. E aí é uma área que envolve políticas transversais, né? E eu penso que também, assim, vários órgãos envolvidos e imbuídos de garantir uma política, né, a partir desse título da terra, né? Exatamente. E é isso que a gente tem feito. É fato que o ITERMA sozinho, ele não consegue fazer a gestão territorial desses conflitos. Então, hoje a gente tem a parceria como diretriz principal para a gente resolver esses problemas e avançar. Então, hoje a gente tem parceria com a Corregedoria Geral de Justiça, o Tribunal de Justiça, porque eles cuidam, geralmente 95% desses conflitos são processos já judiciais. Então, a gente precisa do apoio das comarcas, precisa do apoio do Tribunal de Justiça. A Corregedoria, ela trata dos cartórios. Sim. Os cartórios têm que ser parceiros da regularização, senão a gente não consegue avançar. E aí a gente tem também Ministério Público, que a gente tem a promotoria agrária, né, que ajuda muito também o ITERMA nessa seara, e a Defensoria Geral, porque essas pessoas geralmente são humildes, Cris, e eles precisam ter um defensor. Então a gente tem caminhado junto, quando identifica um conflito, nós vamos todos, né, esses representantes, para que a gente possa, cada um na sua esfera de atuação, ter uma forte atuação para resolver o problema. Porque primeiro a gente tem que resolver o conflito, entrar em um acordo, definir de qual a terra que pertence a quem, né, dentre os entes que estão em conflito, para a gente poder titular para quem de fato é de direito e pacificar e avançar. E aí, como você falou também, a gente tem um outro grande desafio que são as comunidades tradicionais. Só o Maranhão é o estado que mais tem quilombos no Brasil. Isso que eu ia te perguntar, existe uma diferença, né, na regularização fundiária, né? Eu penso que é algo muito mais delicado, né, quando se trata da regularização dentro de uma área em que você tem comunidades tradicionais ou uma área que é uma área pertencente à denominada etnia indígena, né? Então, assim, penso que é muito mais complexo. Explica pra gente como é que funciona isso para o nosso telespectador entender. Então, nós temos, basicamente, dois tipos de regularização e de aplicação da reforma agrária. Uma são os assentamentos, né, no qual o Estado ele pega uma área e assenta pessoas dentro, essas pessoas com vocação de produtores rurais, né, geralmente agricultores familiares, ele assenta dentro essa terra do Estado, e o Estado tem a gestão de desenvolver essas pessoas dentro dessa área. A outra modalidade é a regularização daquelas pessoas que já utilizam a terra, ou no coletivo ou individualmente, e ela já trabalha aquela terra há muito tempo, mas não tem um documento. Então a gente vai lá, reconhece que eles utilizam aquela terra, que eles têm a posse, né? O que é a posse? É a pessoa estar na terra vivendo ou produzindo, né, há pelo menos 5 anos, então ela tem a posse, ela é posseiro daquela terra. Sim. Então ele tem o direito
pela lei de terras do Estado, pela Constituição, deu o Estado desmembrar aquela terra e dar a propriedade a ele, né? E a gente tem as comunidades tradicionais, que é um processo diferente desses outros dois. Porque na comunidade tradicional, a gente reconhece um território. Então, aquele território que é étnico-cultural, é onde eles vivem, é onde está a cultura deles, onde tem a questão da centralidade. E aí envolve laudo antropológico. Aí né? envolve todo, é muito mais complexo, é um pouco mais demorado, porque a gente precisa definir esse território. Então é feito um laudo antropológico, para a gente ver todas as origens daquela comunidade, como foi o histórico de povoação deles naquela área, e para definir de fato qual o território que eles abrangem, que a eles pertence. Que aí essa comunidade ela vai ser reconhecida como terra de preto, né? Exatamente. O tradicional quilombo. Né? Quilombo, é o tradicional quilombo, é o território quilombola. E nessa regularização, a gente dá a eles um título de reconhecimento de domínio. O que é isso? Eles não vão ser proprietário, judicialmente falando, eles não vão ser proprietários daquela terra. Aquela terra continua sendo do Estado, mas o Estado reconhece que ali é o quilombo, que ali é um território tradicional e que precisa ser preservado para poder preservar o povo e todas as suas culturas que estão atreladas a isso. Por que a gente faz isso, Cris? Para evitar que futuramente aquela terra possa ser vendida, possa ser desmembrada. Então a gente está reconhecendo que ali é um território tradicional, né? É como se fosse, eles são povos originários, é um patrimônio do nosso país, da nossa nação, do nosso estado. Então a gente reconhece, e assim como os indígenas, né, que Sim. são regularizados pelo INCRA e pela FUNAI, porque os indígenas, a competência é federal, né, não é do estado, eles não podem vender e transferir essas terras, porque o estado entende que lá aquele povo precisa ser preservado, conservado, viver, e não pode correr o risco de em alguma hora, numa época do tempo, lapso temporal, eles venderem aquela terra. E é importante a gente ressaltar isso para o nosso telespectador, que a terra, para as comunidades tradicionais e para os indígenas, ela tem um valor diferenciado do que a terra é para nós, né? Para nós é propriedade, né? No sentido de bem, né? Mas para o indígena e também para as populações tradicionais, as comunidades tradicionais, a terra é muito mais do que isso, né? É como se eles fizessem parte daquele lugar, né? Estão ali, está intrínseco, né? A terra é lugar de viver, como diria Dona Digé, numa das entrevistas que eu fiz com ela. Dona Digé foi uma das grandes lideranças, né, do movimento de quebradeiras de coco, né, do mundo, né? Uma mulher conhecida no mundo inteiro. E numa das últimas entrevistas antes dela falecer, ela fala isso para a gente aqui, né, para o nosso microfone no quilombo em que a gente esteve com ela. A terra é lugar para se nascer, para se viver, para se parir e para se morrer, né? Então a terra, né, é vida, né, para essas pessoas, e tem um valor muito grande que às vezes a gente não entende. Por que os indígenas precisam desse território todo? Por que né, as comunidades tradicionais precisam ter, né, essa terra inteira para eles, né? Porque a gente não conhece de fato essa relação e a importância da terra para essas pessoas que de fato defendem a natureza para a gente também, né? São como se fossem guardiões, né, do meio ambiente. Exatamente. A terra para eles é vida. É uma dinâmica, a zona rural tem uma dinâmica totalmente diferente da zona urbana, né? A pessoa só precisa ter uma vivência para conhecer como funcionam as relações. É uma relação muito próxima e muito interligada com a natureza mesmo. Então, às vezes é questionado, isso é muito questionado, Cris. Mas por que vai dar esse território? Vai dar 2.000 hectares para 50 famílias, 40 famílias viver, é muita terra. Mas a gente tem que entender que ali tem uma dinâmica. Eles vivem daquela terra. Então ali eles não só produzem, mas eles tiram o sustento da coleta dos frutos, né? Eles tiram os remédios, né? Porque o remédio deles, boa parte, vem da natureza, né? Vem da floresta. Então tem uma relação muito grande. Então é por isso que esses estudos são mais complexos, porque a gente tem que definir o tamanho do território que eles ocupam para viver, né? Para viver. Então não é só a questão de onde ele vai fazer a roça, de onde ele vai produzir, não. É o território que ele usa para viver. E lá nesses, né, principalmente nos territórios quilombolas, tem a história do nosso país, a história do nosso estado.
Dentro desse território você vai ver ruínas, materiais que foram utilizados pelos escravos anteriormente, ruínas da época dos engenhos, das fazendas, né, de açúcar. E isso tudo faz parte do patrimônio daquele quilombo. Aquilo que acaba sendo patrimônio nosso também. É patrimônio nosso, exatamente. Então hoje, Cris, nós temos mais de 800 quilombos no Maranhão. Só quilombos certificados pela instituição Palmares. Então hoje é o estado que mais tem quilombos, ultrapassamos a Bahia. Então temos essa responsabilidade com o povo do Maranhão, com o povo quilombola, muito grande de fazer essa regularização. E para isso, a gente tem um setor específico no ITERMA chamado Comissão de Territórios Tradicionais, que trata especificamente dessa regularização. E a gente tem avançado. Já são aí mais de 60 quilombos regularizados no estado. E só ano passado nós regularizamos 8. A gente lançou um projeto chamado Projeto Quilombos, e no qual o governador, o Carlos Brandão, enviou recursos específicos, pela primeira vez enviou recursos específicos para a regularização quilombola. Então a gente tem avançado mais e vamos fazer mais. Nós vamos ampliar esse projeto para que mais comunidades possam ser contempladas. E muitas dessas comunidades acaba que você tem, além do fato de ser quilombola, ser também uma comunidade tradicional como Quebradeira de Coco. Sim. Então, por exemplo, a gente tem uma comunidade emblemática que a gente está fazendo a regularização, que é a comunidade Seis Maria do Jardim, em Matinha. Uma comunidade que já sofreu violência, as lideranças já tiveram um programa de proteção, então já teve atos de violência. Eles são quilombolas e são Quebradeiras de Coco. Então a gente tem a união aí de dois grandes povos, né, expressivos e tradicionais do nosso estado em um só território. E lá a gente está fazendo, pela primeira vez também, de forma pioneira, a desapropriação. Então, dentro desse território, existem matrículas de particulares, terras de pessoas particulares que foram reconhecidas, né, as suas matrículas, as suas origens, mas a gente precisa desapropriar, né, então nós vamos indenizar essas pessoas que estão lá, esses proprietários que estão lá, vão ser indenizados para que possa liberar aquele território para essas pessoas viverem e ocuparem. Então também está sendo de forma pioneira, vai ser o primeiro território que a gente vai titular depois de fazer uma desapropriação. Vamos só chamar uma frase aqui para a gente trazer para a nossa análise do Paulo Coelho. Olha a terra à tua volta, deita-te no chão e sente o coração do planeta a bater, né? É bem isso, né, a Terra. Se a gente aprendesse um pouco com essas pessoas, né? E eu tive o prazer de participar, não sei se foi 2018 ou 2019, do Encontro Nacional de Povos e Comunidades Tradicionais, sim, que foi lá no povoado de Monte Alegre, né? Ali naquela região de Pedreiras, né? Onde é a casa de Dona Digé, que é a liderança, sim, quilombola, e a gente tinha povos do Brasil inteiro ali reunidos e autoridades também do Brasil e do exterior também participando desse encontro, né? E a partir dali se criou, né, definições para a implantação do Conselho Nacional de Povos e Comunidades Tradicionais. Você tem notícia de como é que está isso, né? Porque a gente viu nos últimos anos, aí depois da criação do Conselho, que as coisas pioraram muito, né, em relação à proteção desses povos, né? E então, o Conselho parece que ficou muito apagado, né? Sim. A gente tem as melhores expectativas, principalmente voltadas aos povos originários, aos povos tradicionais, né? Tá aí o presidente Lula, né, iniciou sua gestão, já criou um Ministério de Povos Originários, quer dizer, que a gente já tem uma outra perspectiva aí, né, de futuro. A gente já vê aí uma nova abordagem, né, com essas situações. Também a reestruturação do Ministério do Desenvolvimento Agrário, que lá dentro vão estar as outras pautas, como os quilombolas, tem secretaria lá específica para os territórios tradicionais, quilombolas. Então as perspectivas são muito boas, né? O que a gente enxerga hoje é um avanço, né, uma retomada da política de territórios tradicionais e povos originários, essa retomada dessa política para avançar e de forma urgente, é prioridade. A gente vê hoje que a prioridade do governo federal é prioridade também aqui do Maranhão, do governo estadual, essa política de desenvolvimento desses povos, de garantir para eles, em primeiro lugar, a terra, né, pacificar e também garantir a eles a aplicação de políticas públicas para eles possam se desenvolver. E o nosso governo hoje tem total alinhamento com o governo federal, né? Então eu costumo dizer que é o momento mais oportuno que o Maranhão está vivendo para fazer regularização em todas as esferas,
porque a gente tem um governo federal parceiro que apoia essa causa. O nosso governador Carlos Brandão colocou entre os 4 eixos principais do governo a regularização fundiária. Então é educação, geração de emprego e renda, segurança alimentar e regularização fundiária. Sim. Então hoje a prioridade do governo são pilares importantes, importantíssimos, né? Porque o governador entende, né, o correto, ele entende que a regularização é base para o desenvolvimento de um território. Então a governança territorial, né, como a gente costuma falar, que não envolve só regularização, ela começa com a definição da propriedade, de quem de fato de direito tem aquela propriedade, para que você possa enxergar como está o território de todo o estado e como você pode avançar com outras políticas públicas. E aí também dentro dessa seara nós temos, eu não posso deixar de falar, que a gente tem o Tribunal de Justiça e a Corregedoria Geral, no qual o desembargador Froy Sobrinho, né, há alguns dias atrás, assumiu a presidência do Fórum Nacional de Regularização Fundiária dos Corregedores. Então isso também é um passo muito importante. Hoje ele é uma figura que representa nacionalmente todas as corregedorias de justiça. Pode contribuir muito, e vai contribuir muito para isso. Então o momento é muito oportuno. É um momento que a gente tem várias instituições para caminhar junto e avançar nessa pauta de regularização, tanto normal como de comunidades tradicionais. Por que eu te perguntei sobre o Conselho, a gente já vai para o intervalo, mas assim, porque a gente deu vários passos para trás, né, nos últimos anos, né, em relação à política fundiária, à proteção do meio ambiente, de todas essas populações que para a gente são muito caras, né, porque elas são ligadas diretamente, né, a quem somos, né, como povo brasileiro. E é importante a gente não colocar a culpa só na pandemia, né, que tudo a gente coloca a conta lá na pandemia, lá no Covid, né? Mas a gente entende que o gestor público, ele precisa ter a vontade política para fazer, né, as coisas acontecerem, né? E eu acho que o clima agora, né, o momento em que a gente está atravessando, que não vai ser fácil, né, os desafios são imensos, mas se tiver essa vontade política, a gente caminha bastante, né, Anderson? Com certeza, isso aí é pilar, é primordial, essa vontade política do gestor e do gestor maior, né, porque sem essa vontade política, sem essa prioridade, né, ele que determina para onde vão os recursos. Né? Então, se o nosso gestor maior, no caso, o nosso governador, nosso presidente, tem esse anseio de resolver essa situação, então eles vão destinar recursos específicos para fazer esse trabalho. Agora, infelizmente, a gente passou esse ato, né? A gente teve aí praticamente 4 anos que não foi priorizada essa pauta pelo governo federal. O governo do estado sozinho, né, não consegue, precisa de um aporte muito grande de recursos, e a gente não pode aplicar só recursos para regularização fundiária, né? Temos outros eixos muito importantes, educação, saúde, todos os eixos que compõem uma gestão estadual, e aí acabou que a gente, né, foi levando aí durante esses últimos anos essa política fundiária praticamente com recursos próprios, né? Sim. E aí não teve esse apoio, na verdade teve um apoio federal, mas muito menor, né, mais baixo, e ficou aí um hiato, né, esse buraco muito grande, que agora a gente tem que correr para atender demandas que são urgentes. Está aí o exemplo agora, né, os índios Yanomamis, né, que eu queria falar a respeito disso. Que estão passando essa situação. Então tem que fazer, agora o plano agora é de emergência, o plano federal, né, estou falando do plano federal. Aqui no estado a gente vem avançando, mas o plano federal é um plano emergencial para apagar esses focos, né, que são mais urgentes, para que possa desenvolver o restante. E aí eu queria só fazer uma consideração, né, referente a essa frase, muito bonita essa frase, porque só quem conversa com aquela pessoa que recebe o seu documento definitivo de propriedade é quem sabe o valor, né, que eles dão à sua terra. É isso. E a gente fica emocionado de ver a gratidão dessas pessoas ao receber esse documento. É isso. Vamos para um rápido intervalo e a gente volta já conversando aqui com o presidente do ITERMA, Anderson Ferreira. É um instante só. Voltamos com o programa Em Alta. A gente entrevista agora, está entrevistando hoje o presidente do ITERMA, o Anderson Ferreira. Anderson, vamos chamar aqui só mais uma frase para poder balizar aqui esse segundo bloco da gente, da Loren. Não temo nossa extinção. O que realmente temo e receio é que o ser humano arruine o planeta antes da sua partida.
A gente viu até saindo na mídia essa semana a história do relógio, né, que só tem 90 segundos para que se chegue ao juízo final, né, que é uma reunião de cientistas que, na verdade, é algo simbólico, né, para alertar, né, a gente de que se a gente não fizer alguma coisa, de fato, esse fim chegará, né. E a gente olha, né, a natureza dando todas as respostas aí no mundo inteiro, a importância da gente cuidar desse ambiente, e tudo começa, como você falou, né, pela terra, né, o título da terra, regularização fundiária, que é muito mais importante do que a gente imagina. Existe, né, um marco legal aí que diferencia, né, a regularização fundiária no campo e na cidade, né? Sim. Essa frase é muito expressiva, né? Porque hoje se entende no mundo todo que a regularização fundiária ela é base para a conservação ambiental. Por quê? Se um país, ou se um estado, até um município, ele não tem conhecimento, ele não faz a governança territorial do seu território, ele não tem conhecimento de quem está lá dentro e quem de fato tem essa propriedade, ele não tem como desenvolver outras políticas públicas de preservação. Então, por exemplo, boa parte, falando aqui de Amazônia, boa parte das áreas que estão conservadas estão dentro das reservas indígenas. Boa parte da floresta que está de pé está dentro da reserva indígena. Boa parte dessas reservas estão dentro dos assentamentos da reforma agrária. Então é por isso que é importante que a gente reconheça e regularize esses povos e essas pessoas. Porque quando a gente faz essa regularização, esse povo vive daquela floresta, eles vivem daquele território, eles acabam sendo também agentes de conservação e de preservação ambiental. Isso é um lado, mas pelo outro, enquanto a gente não regularizar todo o território, todas as terras que são do Estado e todas as terras são federais, a gente abre margem para esses conflitos, a gente abre margem para a invasão, né? E isso tudo reflete onde? Na preservação ambiental. E aqui acaba em destruição, né? Porque se uma pessoa fez uma grilagem de uma terra, ele não está bem intencionado, né? Então, se ele está avançando num território que não é dele, então ele geralmente vai avançar sem licença ambiental, sem estar dentro da lei, aí ele desmata a floresta. E aí assim, Cris, depois que ele desmatou, o malefício já foi feito, o dano já está feito. Mesmo que ele seja multado, seja penalizado, mas a floresta foi para o chão. Então é por isso que a regularização hoje foi muito discutido na COP27, né, a Conferência do Clima. A regularização foi muito discutida como base também para a preservação ambiental, porque reconhecendo esses documentos, reconhecendo quem são as pessoas que ocupam aquela terra, você tem como fazer gestão e política pública. Porque eu sabendo quem é o dono daquela propriedade, eu sei tomar as providências caso ele, por exemplo, faça um desmatamento sem uma licença ambiental, que ele faça uma queimada sem uma licença ambiental. Então, são todos os entes que estão ali vivendo, são identificados, e o que é dele de direito é garantido, mas também é aplicada a lei para que ele possa regularizar não só fundiário, mas também ambientalmente. Então, a gente tem um banco de dados, né, o gestor maior, ele consegue enxergar o território dele e aplicar políticas de conservação ambiental. Então, hoje a regularização é prioridade no mundo todo, porque a gente também só vai avançar na conservação das florestas, na diminuição das mudanças climáticas, regularizando e fazendo governança territorial. E aí é ruim quando há um afrouxamento aí dos marcos legais e quando se faz políticas não pensando nessa questão da preservação do meio ambiente e dessas comunidades, desses povos. Quando há esse afrouxamento, né, e quando isso é institucionalizado, quando vem do próprio Estado brasileiro, aí é mais preocupante. E a gente tem um exemplo aí muito claro, né, que a gente está vendo aí na mídia, que é a questão dos Yanomamis. Mas que está em destaque agora, mas a gente vê que isso já vem acontecendo há muito tempo, né? Essa falta, né, de cuidado com esse povo, e eu não diria com esse povo, com todos esses povos, porque não são só os Yanomamis, né, que estão sofrendo com o descaso do Estado brasileiro, né, mas outros povos também ali dentro da Amazônia, né, eles estão em destaque. Agora, o que eu chamo é como se fosse um genocídio cultural, né, quando você nega que essas políticas cheguem a quem de fato deveria ser prioridade para o Estado brasileiro. É uma tragédia, né? A gente fica ainda chocado, até hoje ainda fico chocado quando vejo essas imagens,
porque é uma coisa que não é de um dia para o outro, é como você falou. Isso aí é devido a um hiato, né, de falta de assistência de políticas públicas, que aqueles indígenas chegaram a esse ponto de desnutrição, de centenas de mortes. Isso é muito triste, porque nós estamos em 2023, né, a era totalmente tecnológica, e a gente tem os nossos povos originários morrendo por falta de política pública. E assim, esses povos, infelizmente, não é só os Yanomamis, outros povos também estão sofrendo. E, além da questão da disputa da terra, que ainda temos ainda territórios indígenas que ainda não estão devidamente regularizados, também estão sofrendo com essa carência. Aqui mesmo no Maranhão, a gente tem povos indígenas que estão em extinção. São aqueles povos que ainda têm mínimo contato, né, com o humano, com o homem, né, com o homem branco. E eles vivem mesmo da floresta. Como usar o aguajá, né? Exatamente. Então, esses povos têm que ter um foco, tem que ter políticas públicas específicas de conservação, porque além deles serem importantes, porque são nossos povos originários, né, quando nós chegamos, eles já estavam aqui. Eu acho que esse debate de entender, né, de todos nós entendermos que quando o Brasil foi colonizado, esses povos já estavam aqui, eu acho que ele é a base para o entendimento fácil e objetivo de por que a gente precisa ajudá-los e conservá-los e preservar esses povos. É difícil entender, né, assim, como que passa pela cabeça de um gestor que garimpeiro tem que estar dentro da Amazônia e que você precisa regularizar uma atividade como essa dentro da Amazônia, né? Só poderia ter acabado nesse caos que a gente está vendo aí, né? Exatamente. O garimpo é uma situação de um problema fundiário gravíssimo. Temos aqui no Maranhão também problemas com garimpo. Sim. E o que o governador Carlos Brandão, ele quer no seu governo, é a pacificação. Como é essa pacificação? É regularizar o pequeno, o médio, o grande, as comunidades tradicionais. É cada um ter seu espaço definido, respeitado e regularizado. Por exemplo, a atividade do garimpo, o que acontece? Existe a extração mineral legalizada. Sim. E o garimpo, ele é a extração, vamos dizer, irregular. Então tem como se fazer extração mineral, todo normativo, tudo dentro da lei. Com todas, conservando a floresta, sem aplicação do mercúrio, sem mercúrio. Que é a grande tragédia que acontece agora. Que é a grande tragédia que está acontecendo hoje. Então tem como fazer. Só que para isso a gente precisa, por exemplo, primeiro identificar aquela terra onde tem aquele garimpo, de que ela pertence. Se ela pertence ao Estado, então o Estado vai fazer a intervenção para retirar aquele pessoal de lá, para poder recompor a floresta e preservar a floresta. E a gente só pode ter esse diagnóstico fazendo regularização. Então, Cris, por exemplo, a gente ainda tem muitas terras estaduais que a gente diz devolutas. A gente chama de devoluta não é nem pelo fato de não ter alguém lá dentro, mas pelo fato de não estar matriculada, devidamente registrada em nome do Estado. E aqui no Maranhão a gente ainda tem muitas terras assim, que não estão registradas em nome do Estado. E essas terras hoje são alvo de conflitos, são alvo de grilagem. Mas que são do Estado, seriam do Estado, mas não estão... Então, a gente está hoje, no ITERMA, a gente tem dois pilares principais de atuação. Um é a regularização e o outro é a chamada arrecadação das terras estaduais. Porque a gente vai intensificar, vamos investir muito nisso para que a gente possa registrar e regularizar todas as terras estaduais do Maranhão, para que então a gente possa fazer regularização. Isso aí é importantíssimo. Para a gente fazer, seria a base da base. A base para fazer regularização fundiária é a gente regularizar as terras do Estado. Porque só a gente avançando nessa etapa, só a gente já fazendo isso, a gente tem a identificação do que pertence à gestão estadual. E isso já inibe a grilagem, a invasão e os conflitos. Porque hoje, o que a gente tem uma grilagem que se modernizou. A gente tem um sistema espetacular chamado CIGEF, que é um sistema de georreferenciamento, ele é gerido pelo INCRA, em que todo proprietário de imóvel rural, ele certifica o seu georreferenciamento. O que é o georreferenciamento? É a medição do lote. Então ele certifica a sua medição do lote nesse sistema. E esse sistema pode ser acessado no mundo todo. E hoje, para fazer qualquer tipo de registro, qualquer regularização do imóvel, precisa inserir nesse sistema. Aí o que acontece? Como que a gente chama, né, essas terras estaduais, elas são divididas em glebas. Então, cada gleba tem um tamanho e seu território definido. Certo.
Então, essas glebas estaduais, quando elas não estão certificadas nesse sistema, abre margem para outras pessoas mal intencionadas que têm uma matrícula. Veja só, há 30 anos atrás, a gente não tinha o sistema de georreferenciamento que a gente tem hoje. Hoje eu consigo dizer que o que eu estou aqui nessa cadeira, eu consigo informar para o mundo todo com uma precisão de meio centímetro, que eu estou bem aqui nessa cadeira. Antigamente não era assim. Esse mapeamento ele pode caminhar, por exemplo, para que a gente tenha essa referência de que eu estou aqui no Maranhão, olhando o território maranhense, aqui eu tenho X comunidades tradicionais, onde elas estão, aqui eu tenho X aldeias, onde elas estão, a quem pertencem, que povos são. Dá para a gente já ter essa referência? Ainda não, né? Porque isso foi uma discussão que a gente teve lá ainda no encontro de povos e comunidades tradicionais e que foi um projeto apresentado aí pelo Ministério Público Federal. Exatamente. Então, isso aí é outra situação que tem que ser pioneira. Por quê? A gente tem hoje um levantamento, a Secretaria de Direitos Humanos, né, do Estado tem um levantamento de várias comunidades, de várias áreas de conflito e tem identificado do jeito que você falou, né, esses pontos onde tem esses conflitos no Estado. Só que esses pontos, ele é inicial, porque o que a gente precisa fazer é demarcar o território dessas comunidades onde as pessoas estão vivendo. Que estão pedindo aqui para ser demarcado tal terra aqui. Não, mas isso aqui está dentro de uma comunidade tradicional. Aí a gente já vai. Aí o órgão já sabe que não pode, né? Então, o que tem feito hoje, essa grilagem moderna, é que teve muita coisa aqui para trás. Primeiro, não tinha essa medição, né? Era feito na braça, na légua. A gente pega hoje documentos de terra que diz assim: é uma porção de terras ao lado do rio tal. Quanto de terra, um punhado de terras. Então, são documentos que são legítimos, mas são de difícil identificação. E aí existem, infelizmente, pessoas mal intencionadas, chamados grileiros, que eles pegam uma matrícula dessa, eles olham que tem nesse sistema um espaço vago e eles jogam essa matrícula dentro daquele espaço vago. Isso acontece também na área urbana, né? Também acontece na área urbana. Jogam dentro daquele espaço vago. Às vezes, como sabem que foi a gente chama de apropriação indébita, eles já vendem essa terra para uma outra pessoa, a pessoa que compra acha que está tudo certo, está tudo ok, faz o licenciamento ambiental, como ele tem um documento do cartório registrado tudo certo, ele tira a licença ambiental, e aí no momento que ele vai implantar a atividade, ou que ele vai desmatar para implantar a atividade, ele se depara com uma comunidade. E aí se inicia o conflito, porque alguns recuam para analisar a situação e outros dizem: não, eu estou no meu direito, eu estou documentado e eu vou para cima e vou derrubar a casa, vou derrubar a roça, porque essa propriedade é minha. É aí, Cris, que começa o conflito. Então, a gente tem hoje vários conflitos nesse nível que a gente precisa regularizar e a gente precisa avançar na paralela nessas arrecadações e na regularização fundiária, dando um documento para não chegar em mais conflitos como esse. Então esse é o nosso grande desafio. A gente tem que avançar legalizando as terras que são do Estado e, na paralela, avançar dando os documentos de propriedade para essas pessoas que estão lá dentro. Certo. Eu queria chamar aqui uma cartela que a gente fez sobre a questão da regularização fundiária, né? E a gente tem aí tem uns dados antes que eu queria até ressaltar aqui que não está aí na cartela, que é até 1994, a gente tinha 58,3, né, títulos de terras. Aí primeiro o governo FHC, 288 mil, segundo 252 mil. Aí a gente tem primeiro o governo Lula e segundo governo Lula, né, 381 mil, ou seja, no primeiro governo Lula a gente teve um número maior, né, um avanço maior, né, do que em relação ao segundo. E aí a gente tem o governo da Dilma, 137,7 mil, Temer 10,1 mil, aí a gente já viu uma queda, né, e aí tem que se respeitar também espaço-tempo, e no Bolsonaro uma queda maior ainda, 9,2 mil títulos de terra, né. E a promessa do novo governo, né, do presidente Lula ou seja, seu terceiro mandato é que esse número de famílias assentadas aumente ainda mais nos próximos 2 anos, né? Então ele tem uma conta aí bem otimista, né? Que é promessa de governo para que isso aconteça, né? Tomara que aconteça, né? Sim, exatamente. Esses resultados não podem ser questionados, né? São números.
São números do INCRA, né? São números do INCRA. Então, assim, isso aí, de fato, mostra, né, principalmente aí na gestão do Lula, o compromisso que ele teve nos seus 2 mandatos com a reforma agrária, né? E aí, por isso que eu falo que as perspectivas são as melhores. Porque aqui a gente não está falando de política, a gente não está falando de paixão, não, a gente está falando de números. No governo Lula teve um momento expressivo de regularização, de aplicação da reforma agrária. E esses números dos assentamentos é o exemplo disso. Porque o que aconteceu? Houve um investimento muito alto, durante esse número casa com uma outra estatística, que durante os 2 mandatos do governo Lula, foi onde mais se aplicou recurso em desapropriação de terras para a reforma agrária. Então, houve muita desapropriação com indenização daqueles proprietários para fazer assentamentos da reforma agrária. Sim. Então, o Estado se comprou, né, o governo federal comprou muita terra de particulares para assentar pessoas, assentar produtores rurais dentro desses assentamentos. Então, isso reflete nesse número. Então, essa política que praticamente foi abolida, né, o INCRA passou esses últimos 4 anos aí passados sem fazer indenização, desapropriação, sucateado, certo? O INCRA, para você ter ideia, precisava de emenda parlamentar para pagar as despesas básicas, custeio, conta de água, conta de luz, né? Então, assim, uma situação calamitosa. E isso também refletiu porque o ITERMA acabou que aumentou sua responsabilidade, porque a gente teve que absorver também o seu dever e o dever do INCRA também. O dever do INCRA, principalmente nas comunidades tradicionais, porque só o INCRA fazia a regularização quilombola, né? Mas hoje quem está fazendo de fato somente é o ITERMA. A gente também puxou essa responsabilidade de fazer a regularização dos quilombos. E agora o que a gente espera, né? O INCRA é um grande parceiro nosso, a gente tem uma sintonia muito boa, né? A gente avança junto, a gente tem acordos de cooperação. Nós estamos um em frente ao outro, né? A sede do ITERMA em frente à sede do INCRA. Sim. Então são órgãos parceiros, né? Digo que são primos, um é do Estado, o outro é federal. E a gente tem certeza, a gente tem a convicção de que a gente vai avançar muito na regularização rural em parceria com o INCRA nesses próximos anos. Só antes da gente ir para o intervalo, eu só queria registrar aqui que desde a década de 90 o processo de assentamento de famílias no país tem passado por altos e baixos, né? E nunca chegou à marca do processo de democratização do país em 1985, quando a gente teve um boom aí, né, de distribuição de títulos de terra. Sim. Por conta, né, aí dessa questão, né, da democratização do país, né? Mas a gente sonha, né, em caminhar para isso e chegar a esses números desse período, né, pós-ditadura militar, né, e quando se começou a regularizar as terras no país. Né? Exatamente. Bom, a gente vai para o intervalo comercial, a gente volta já e aí a gente vai falar das perspectivas aí do ITERMA para 2023, os próximos anos, tá bom? É um instante só. De volta com o programa Em Alta, que recebe hoje o presidente do ITERMA, Anderson Ferreira. A gente está num papo muito bom aqui, né, esclarecendo as pessoas sobre a questão da regularização fundiária. Vamos chamar aqui a nossa última frasezinha. A natureza pode suprir todas as necessidades do homem, menos a sua ganância, que eu acho que é o grande problema aí dessa questão das terras, né? Só podia ser dele, né? Mahatma Gandhi, né? Para deixar essa lição aqui pra gente, Exatamente. Né? Que a ganância, né? O egoísmo e o desejo de posse, né? Que acaba nesse conflito, né? Mas a gente tem aí perspectivas para 2023, como a gente sinalizou aqui no início do programa, que são muito mais favoráveis, né, por conta de um cenário político, né, de governo federal e governo estadual aliados, né? Então isso já é uma sinalização muito boa, né? A gente tem o Ministério do Meio Ambiente aí, né, que era nosso sonho que a Marina estivesse lá, né? E ela está, e na COP ela deu o seu recado muito bem, né, para que vem esse novo Ministério do Meio Ambiente. Você fala do INCRA sucateado e as novas perspectivas, né, para esse órgão, para desafogar um pouco, né, esse papel do ITERMA, né? A gente então está falando de um cenário desafiador, não deixa de ser, né, mas que tem perspectivas boas, né, Anderson, para 2023. As perspectivas são as melhores possíveis, Cris. Então, quem está aqui nos assistindo, eu posso garantir que é um momento mais oportuno que já teve para a gente fazer política de reforma agrária, para nós fazermos regularização fundiária e também para não deixar de regularizar também os grandes produtores.
Porque, Cris, o nosso governador entende que é o correto. O nosso estado hoje tem uma vocação de produção de grãos enorme, imensa. E existem também grandes produtores que estão com problemas fundiários. Então também vai se regularizar para os grandes. Agora, como eu falei, né, é cada um dentro do que realmente ocupa, do que realmente é seu por direito. E existe aí a grande corrente mundial hoje é se produzir mais com menos. Sim. Então, a grande corrente hoje no mundo é você não desmatar mais e melhorar a produção nas áreas já existentes. Aí eu faço um gancho para a frase do Gandhi, né, que o que acontece hoje, e devido à cultura, né, essa origem cultural do Brasil e, consequentemente, do Maranhão, é que a terra sempre foi sinônimo de poder. Então, a gente tem culturalmente isso enraizado de que eu preciso ter muita terra, eu preciso mais, né? A questão da ganância. E, de fato, muitos dos produtores, pequenos ou grandes, eles não precisam daquela terra toda. Tem como se produzir numa área muito menor, sem ter que desmatar novas áreas e produzir muito mais. Só que como o nosso estado, assim como o nosso país, tem umas dimensões territoriais muito grandes, então tem muita terra ainda. E aí acaba que se foca menos em aumentar a produção e se foca mais em abrir novas áreas. Mas a gente tem países, por exemplo, como o Vietnã, que é um país minúsculo, um território muito pequeno, né? Que é o maior produtor de arroz do mundo. Aqui no Maranhão a gente produz muito arroz, mas lá no Vietnã eles produzem 10 vezes mais com o mesmo espaço. Então, a gente tem que avançar também nessa política. O meio ambiente, né, a Secretaria de Meio Ambiente também está atuando junto com o ITERMA. Né, a gente vai em breve celebrar também um acordo de cooperação para que a gente possa agir junto nesses conflitos. Então, isso tudo se chama governança territorial, que a regularização é somente um desses pilares. Então, as perspectivas, como são muito boas agora, a gente tem tudo para avançar muito nessa área, fazendo regularização e fazendo preservação ambiental. E todo mundo regularizado, produzindo, o Estado crescendo, né, e a gente dando exemplo aí para o mundo todo. Então, dentro dessa perspectiva, a gente tem esse grande acordo de cooperação que nós vamos fazer, né, com esses órgãos estaduais, Corregedoria, Tribunal de Justiça, Defensoria, Ministério Público, todos juntos para fazer regularização fundiária. Né? E aí nós estamos também desenhando vários projetos. Nós estamos desenhando, né, o governador está aí junto com todos os órgãos de governo desenhando o que vai ser o maior programa de regularização fundiária que o Maranhão já teve, envolvendo vários órgãos de governo. E com esse programa a gente vai ter aporte de recurso estadual e aporte, né, de recurso federal também, que ele já está conversando com o presidente Lula e com os ministros para vir linhas, né, de crédito, virem recursos para a gente avançar muito nessa área. E também na área urbana, porque também a gente inovou com a regularização urbana. Né? Hoje, dentro do Estado, a Secretaria de Cidades é o principal pilar, né, da regularização urbana, mas hoje existe um novo instrumento que é chamado REURB, é uma lei federal, né, de regularização urbana, que facilitou muito a regularização dos imóveis que estão nos grandes centros urbanos, porque antes a gente só tinha o instrumento do uso capião, porque os bairros cresceram, invadiram áreas que anteriormente eram de particulares, e aquela pessoa que tinha aquela casa dentro de uma área que tem um imóvel de um particular, ele só podia regularizar se fosse pelo chamado uso capião. Mas hoje com a REURB, não. A lei permite que ele seja regularizado em cima de outra matrícula, desde que aquele proprietário não tenha nenhuma objeção, não tenha nenhum questionamento daquela regularização. Só que o que acontece? Os bairros já estão consolidados. Os bairros já têm aí décadas de existência. Na região metropolitana inteira, né, então aquelas pessoas já adquiriram o direito àquela propriedade. Então, através da REURB, a gente consegue, por exemplo, regularizar um bairro inteiro, regularizar milhares de famílias em um projeto único. Né? Então, a gente também vai investir muito nisso. Né? O ITERMA vai atuar, a princípio, mais nas áreas que são do Estado, porque a gente tem, Cris, municípios inteiros no Maranhão que são pertencentes ao Estado. Então, a sede, o núcleo urbano daquele município, ele pertence ao Estado. Então, nesses casos, o ITERMA já está atuando, já estamos fazendo a REURB para fazer a regularização das pessoas que também estão na cidade, que é importante. Da mesma forma, é dignidade, é garantia de direito, aquela pessoa poder tirar um financiamento, um empréstimo para fazer uma reforma na sua casa,
né? Ter o direito de vender sua casa, de transferir sua casa. Então também é um direito que a gente está, né, é foco também. Por isso que é importante que as leis, elas acompanhem esse desenvolvimento, né? E aí a gente está falando de Estatuto das Cidades, né? A gente está falando do plano diretor, que a gente tinha um plano diretor aí de 2015, né? Aqui em São Luís, por exemplo, né? Que, né, em desuso. A lei de zoneamento ecológico e econômico, né, do Estado, né? Que era algo que, né, que passou por muita discussão e que a gente precisa, né, visualizar onde é que é investimento econômico, onde se pode construir, onde é área de preservação ambiental, né, para que a gente possa nortear o Estado, o desenvolvimento do Estado a partir desses marcos também. E a gente está falando de uma área, você toca num ponto muito importante, assim, né, de uma grande São Luís, e as chuvas têm mostrado isso para a gente, de inúmeros problemas, né, e de vácuos, né, de políticas aí dentro da própria grande São Luís, que a gente olha às vezes muito para o interior do Estado, mas a gente, quando a gente adentra a ilha, a gente vê milhares de problemas aí acontecendo, né? É verdade, e gosto sempre de dizer, nós vamos em povoados, fazemos regularização em povoados que estão mais de 100 quilômetros da sede dos municípios. Você passa aí 3 horas de carro para chegar numa comunidade, num povoado, e às vezes acaba, né, que a gente não está resolvendo o que está aqui do lado da sede do Instituto. Sim. Então, por isso que o ITERMA, juntamente com outros órgãos de governo, como a Agência Metropolitana, a Secretaria de Cidades, todos estão compondo esse grande programa de regularização fundiária, e todos também vão fazer regularização urbana. Como o estado é muito grande, são várias cidades, cada um vai aí pegando uma fatia e vai fazendo regularização. Só para, a gente está terminando o programa, mas eu queria, antes que tu falasse um pouquinho aí, né, do SICARF e a Sala do Cidadão, né, que é um novo serviço aí do Instituto, para a gente finalizar a nossa entrevista. Certo. Então, hoje a gente tem um novo instituto, é um novo ITERMA, né, então a gente completou 50 anos, né, de existência em novembro. Então são 50 anos de serviço prestado para o Maranhão e que foram comemorados com uma nova roupagem, é um novo instituto, uma nova sede, com mais recursos humanos, mais recursos materiais e com mais recursos para serem investidos em regularização. E dentro desse pacote, a gente tem hoje um sistema chamado SICARF, que é um sistema de cadastramento e regularização fundiária, no qual a pessoa, lá da sua casa, em qualquer lugar do Brasil, do mundo, ele pode abrir seu processo de regularização fundiária e ter seu título de domínio emitido todo informatizado, e isso aumenta muito a velocidade de titulação, né? A nossa estimativa é que a gente vai aumentar vai diminuir o tempo de titulação em até 4 vezes. Então, o que levava, por exemplo, 4 meses, vai se levar 1 mês para ser emitido com esse sistema. Então, o ITERMA se adequando à tecnologia, né? Se informatizando para a gente dar celeridade. E também a Sala do Cidadão. A Sala do Cidadão, ela funciona de 8 da manhã às 19 horas, no qual a gente tem um atendimento de excelência para aqueles interessados que querem se regularizar. Porque o nosso público rural, ele vem lá do interior, ele precisa ser bem atendido, e ele precisa ser atendido rápido, porque ele precisa chegar de manhã e já voltar no mesmo dia, porque ele pernoitar em São Luís é muito caro para ele, muitos não têm condição. Então hoje a gente tem a Sala do Cidadão, nós já fizemos nesses 3 meses de funcionamento mais de 600 atendimentos na Sala do Cidadão. Então está funcionando muito bem, está crescendo muito, e a gente faz esse atendimento de excelência presencial e também através do SICARF a gente oferece, né, também para aqueles que dominam mais a tecnologia, fazer o seu processo de regularização à distância. Então hoje, com essas 2 ferramentas, a gente tem avançado muito, a gente tem ampliado nossos atendimentos, e aí a gente tem também feito um grande panorama do Estado, né, nessa questão da territorial, e aí as perspectivas são muito boas para a gente aumentar muito mais, né, essa titulação. Então, com certeza, nós vamos bater novamente o recorde de titulação esse ano, nós vamos atingir mais famílias, atingir mais municípios. Então, as pessoas que estão aqui nos assistindo, que ainda não têm seu documento definitivo de propriedade, podem procurar o ITERMA, nós estamos lá de portas abertas, ou pode acessar a nossa página, né, iterma.ma.gov.br, lá vocês vão ter todas as informações de como fazer essa regularização e como ter o seu direito, a sua dignidade de ter o seu documento definitivo de propriedade. Anderson, sei do tamanho da sua responsabilidade, né, à frente de um órgão como esse, né, um nascedouro, né, de muitas outras políticas, né, e te desejo sorte aí, né, em 2023, né, no comando do ITERMA.
A gente se coloca à disposição, né, para poder divulgar as boas ações aí do ITERMA né, ajudar a informar as pessoas a respeito dos trabalhos do ITERMA, viu? Muito obrigada pela sua presença aqui no Em Alta. Muito obrigado também, Cris. Agradeço muito aqui o espaço e estamos sempre à disposição de voltar aqui para falar um pouco mais de regularização e dos nossos avanços. Tá bom. A gente vai ficando por aqui, a gente volta no próximo sábado. Uma ótima semana para você. Tchau, tchau.